Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme, ok? Vamos começar com o gráfico da posição em função do tempo. Bom, foi dada essa tabela aqui, tá? Eu tenho as posições do móvel e o tempo. Se nós formos montar o gráfico, então, vamos ver aqui como é que fica, ó, essa tabela, né? Com esses dados da tabela, vai perceber o seguinte. Eu resolvi montar o gráfico com vocês porque alguns alunos têm dificuldade em montar gráficos, né? Então a gente já vê juntos aqui, ó. Então eu tenho os tempos 0, 2, 4, 6, 8. Então 0, 2, 4, 6, 8. Dá para montar aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos deixar assim com essa escala de 2 em 2. Então fica 2, 4, 6, 8. A escala já tá bom. E aqui a gente pode fazer uma escala de 10 em 10. Ok? Então, ou seja, fica 10, 20, 30, 40, 50. Agora vamos colocar os eixos, né? Então, eu tenho aqui o espaço em metros e o tempo em segundos. Tá bom? Então, eu tenho aqui a posição de cada ponto, né? Em t igual a 0 é 10. Então, faço uma bolinha aqui. Em t igual a 2 é 20 metros. Bolinha aqui. Em t igual a 4 é 30. Dá aqui. Em t igual a 6 é 40. Em t igual a 8, 50. Então, se a gente ligar os pontos aqui, nós temos o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme, retilíneo uniforme, tá? Então, você percebe que é uma reta. Mesma coisa, você vai perceber se você montar a equação. Vamos montar a equação aqui a partir da tabela. Nós sabemos que o espaço inicial do móvel é 10 metros. Lembra que o espaço inicial acontece no t zero, né? A velocidade do móvel nós podemos obter usando ΔS dividido por ΔT, já que a velocidade é constante, né? A média é igual à velocidade escalar do móvel ao longo de todo o percurso. Então vamos lá, podemos pegar daqui até aqui, ó. Pode ser qualquer um, tá, pessoal? Vou pegar 20 menos 10, 20 menos 10, dividido por 2 menos 0. Então aqui vai ficar 10 dividido por 2, que é 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. Portanto, nós podemos montar a equação, né? S igual a S0 mais V vezes T. Então vai ficar S, que é a função aqui, ó. S0, que é 10, mais 5 vezes T. Ok? Então, ó, você percebe que nós temos uma tabela descrevendo o movimento, temos um gráfico descrevendo o movimento, a posição, né, em função do tempo, e nós temos a equação do movimento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, o mais importante da aula, é você conseguir transicionar entre os três, tá bom? Assim, cada um apresenta uma vantagem, né? Esse daqui é uma nomenclatura mais compacta, esse daqui é fácil visualizar, melhora a visualização do comportamento do móvel. E esse daqui fornece valores de espaço além da tabela e do gráfico. Bom, e como que nós vamos fazer isso? A partir do gráfico, como que a gente pode partir da tabela? Basta lembrar o seguinte. Se você olhar aqui, ó, o t igual a zero é o 10. É justamente o ponto onde ele bate aqui no gráfico. Então, esse é o espaço inicial. Ó. Sempre esse ponto será o espaço inicial. Então você já conseguiria colocar aqui, ó, no S0.
Para você determinar a velocidade, é só fazer a mesma coisa, ΔS dividido por ΔT. Perceba que aqui nós fizemos 20 menos 10 dividido por 2 baseado na tabela. Mas dá no mesmo fazer isso aqui, 20 menos 10 dividido por 2 menos 0. Ou seja, isso aqui é o ΔS e esse aqui é o ΔT. Você poderia pegar qualquer valor, poderia pegar daqui para cá. Qualquer ponto do gráfico que você escolhe. Você faz ΔS dividido por ΔT e descobre a velocidade. E aí, a partir disso, você consegue montar a equação. Ou seja, S igual a S0 mais VT, o famoso sorvete. Então, o S0 vem daqui, desse ponto, e a velocidade, basta você pegar os pontos do gráfico aqui, ΔS dividido por ΔT. Perfeito? Depois nós vamos fazer um exercício em que a gente vai botar isso na prática. Além disso, a gente lembra das propriedades das funções lineares, né? Da equação da função de primeiro grau. Lembra que a função podia ser crescente ou decrescente de acordo com o valor de A, né? Lembra? S igual a S0 mais VT. E a função de primeiro grau lá era assim, né? Fx igual a x mais b. Não é isso? Então, o A está relacionado com o V e o B está relacionado com o S0. Lembra? Se o A fosse maior do que zero, a função era crescente. Exatamente o que acontece. Como o A está relacionado com o V, se o V for maior que zero, um movimento progressivo, ou seja, ele está indo na direção da trajetória, a reta é crescente. Se o movimento é retrógrado, ou seja, ele está indo na direção contrária à trajetória, a velocidade é menor que zero e a reta é decrescente. Tá? Se você for colocar no gráfico, você vai perceber isso automaticamente. Né? Outra propriedade interessante é do gráfico da velocidade em função do tempo. Nós vimos que a velocidade, a função velocidade, o gráfico da função horária da velocidade é uma constante. É exatamente isso que ele mostra aqui. Lembra que a função constante ela era uma reta horizontal, ela apresentava uma reta horizontal. Se a velocidade é maior que zero, a reta fica para cima do eixo aqui, né, do t. Agora, se a velocidade é menor que zero, fica para baixo e sempre uma reta. Só que outra coisa importante também é o gráfico, é notar a propriedade que a área é igual ao deslocamento. Para isso, basta você pensar o seguinte, Você sabe que V é ΔS dividido por ΔT. Faço o ΔT multiplicando, olha só. ΔS é igual a V vezes ΔT. É justamente isso, Isso daqui é V vezes ΔT. Isso aqui, tudo. É o ΔT, tá? Eu só estou multiplicando a velocidade, que é essa medida aqui, pelo ΔT, eu estou pegando a área. Por isso que a gente fala que a área é numericamente igual ao deslocamento do corpo, deslocamento escalar, tá bom? Essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante e está relacionado com o conceito de integral, que a gente vai ver mais para frente. Perfeito? Bom, vamos fazer alguns exemplos, que aí vai ficar mais fácil, tá? Olha só, eu tenho o diagrama a seguir, apresenta a relação entre o espaço ocupado por um móvel e o tempo. Então, ele deu esse gráfico e ele quer saber, de acordo com o gráfico, determine a posição inicial e a velocidade do móvel. Vamos lá. A posição inicial justamente acontece quando t é igual a zero. Então, é esse ponto. Então, eu sei que o espaço inicial do móvel é igual a 23 metros. Menos 23 metros. Não esquece o sinal de menos. Ok? E a velocidade do móvel, para descobrir a velocidade, já que a velocidade é constante, eu posso calcular a média. ΔS dividido por ΔT. Você pode escolher qualquer ponto do gráfico. Eu vou escolher esses dois pontos aqui, aqui e aqui. Então, esse é o inicial e esse é o final. Então, vamos lá. Posição final, 25.
Tá? Vamos já colocar a fração aqui. 25 em que tempo? 8 segundos. Então, 8 menos inicial. T é 0, dá menos 23. Então, ó, menos 23. Menos 0. Então, isso daqui vai ficar 25 menos 23, menos 23, vai ficar 25 mais 23. Ok? Dividido por 8. Então, aqui vai ficar 5 mais 3, 48, né? Ó, 5 mais 3, 8, 2, 2, 4, 48. Dividido por 8. Ok? Para simplificar aqui, ó, posso dividir tanto aqui quanto aqui por 2, ou até por 4, né? Se dividir por 4, ó, 48 dividido por 4 vai ficar 12. Só para você simplificar, caso você esqueça, né? E aqui vai dar 2, então é 6. Ou você lembra da tabuada, né? 6 vezes 8, 48. Tudo bem? O que? Metros por segundo. Aí no item B ele quer saber a função horária do espaço. Bom, se nós já extraímos do gráfico a posição inicial e a velocidade, a função horária do espaço é fácil, né? Só colocar S igual a S0 mais VT. Então vai ficar S igual a S0, que é o quê? Menos 23, mais 6 vezes T. Essa é a equação. Vamos para o item C. Ele quer saber a posição do móvel no instante 13. Agora você consegue perceber a importância de escrever a equação, a função horária, porque você consegue extrapolar para valores que não tem no gráfico e nem numa tabela. Por exemplo, ele quer saber no 13 o que acontece. Então vamos lá. Basta substituir, né? Quero saber a posição. Tem aqui a equação, ó, 23 mais 6 vezes t. Então S é igual a menos 23 mais 6 vezes 13. Então S é igual a menos 23 mais 6 vezes 13. Aí você pode fazer uma calculadora, tá bom? Vou pegar aqui. 6 vezes 13 dá 78. Então, a posição final do móvel é 78 menos 23, certo? Vai dar 55 metros. Ok? Então, aqui, ó, nesse exemplo, você percebe que a gente conseguiu, através do gráfico, montar a função horária do móvel, função horária do espaço desse móvel. E aí a gente consegue extrapolar para valores que estão além do gráfico. Claro que a gente está supondo que o movimento continue da mesma forma, né? Um movimento retilíneo uniforme. Quando ele dá, agora nesse exemplo aqui, ó, já é um pouco diferente. Ele fala que o gráfico representa a velocidade em função do tempo. Sempre tem que olhar o eixo, tá, pessoal? É muito importante você saber que gráfico você está olhando. Ele quer saber o deslocamento do veículo na viagem e a velocidade média do veículo em km por hora. Perceba que ele faz um movimento uniforme de 0 até 3 segundos e depois ele faz um movimento uniforme com outra velocidade de 3 a 5 segundos. Então a gente pode pegar aqui, ó, e calcular a área nesse primeiro trecho. Tá bom? Como é que fica? Porque a gente sabe que a área, ou seja, vou colocar aqui, ó, primeiro trecho. Eu sei que o deslocamento escalar
é numericamente. Por que numericamente, né, pessoal? Porque ele está falando que a área, se você calcular a área em matemática, a área não tem, tem uma unidade de metro quadrado, centímetro quadrado. E aqui não vai bater, né? Vai ficar quilômetro por hora vezes hora, vai ficar quilômetro. Então, como tem esse problema de unidade, ele põe que é numericamente igual, ou seja, é um número. Então, vai ficar 90 vezes 3, certo? Numericamente igual, deixa eu escrever, para vocês lembrarem. Tá? Numericamente igual a área. Depois a gente vai generalizar esse conceito, tá bom? Por enquanto vamos trabalhar sempre com áreas bonitinhas. Depois a gente vai aprender que isso é uma integral. Então o ΔS é o quê? 90 vezes 3, que é a área de um retângulo. Né? A altura e, ó, vezes a base. E aí eu encontro que o ΔS é 270 quilômetros. Ok? 3 vezes 9 aqui, 27, né? Bom, esse foi o primeiro trecho. Mas ele quer saber o deslocamento inteiro do móvel. Então vamos para o segundo trecho. Aqui, ó. No segundo trecho eu tenho essa área aqui, ó. Ok? A altura é 60. Então vamos lá. De novo, ΔS é numericamente igual à área. Então, o deslocamento é igual a 60, que é a altura desse retângulo aqui, ó, vezes a base. A base é essa medida aqui, ó. Então é 5 menos 3. Certo? Então o deslocamento é igual a 5 menos 3 é 2, né? Vezes 160, 120 quilômetros. Perfeito? Então, qual foi o ΔS total? Vou fazer aqui, ó. ΔS total é igual a 270 mais 120, que dá, aqui dá 0, 7 com 2, 9, 2 com 1, 3, 390 quilômetros. Ok? Já no item, isso foi o item A. Vou colocar aqui, ó, item. Agora ele quer saber a velocidade média em quilômetros por hora. Então, velocidade média do veículo, do percurso, né? Eu sei que velocidade média é o quê? Vai ser o ΔS total, ele quer saber no percurso inteiro, dividido por ΔT. Então vai ficar 390 dividido pelo tempo total aqui, ó, que foi de 5 horas. Fazendo essa continha aí, 390 dividido por 5 dá 78 quilômetros. 78 quilômetros por hora. Perfeito? Então, resumindo, pessoal, recapitulando aqui. Toda vez que você tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, você tem que saber que a área desse gráfico vai dar justamente o ΔS. Basta você pensar aqui, ó, na multiplicação
das unidades, ó. Quilômetro por hora vezes hora, ó, vai cortar, vai dar quilômetro. Perfeito? Então, isso aqui é só para você lembrar essa propriedade e a velocidade pelo tempo. E você pensar, né? V delta, que o delta S é justamente V vezes delta T, né? Ó, V vezes delta T. E aí você acaba não esquecendo, ok? Então a gente já sabe montar a partir da tabela, montar a equação, a partir da equação montar o gráfico e intercambiando de um para o outro, que é a parte mais importante. Montadas as equações, aí pode ter diferentes problemas. Pode ser um encontro, pode pedir o instante que o móvel, a posição do móvel em determinado instante, mas você tem que saber montar a equação ou montar o gráfico para conseguir analisar o seu problema. Esse é o foco do nosso estudo, tá bom? Vou deixar uma lista de exercícios para você praticar e eu volto com a resolução. Abraço, pessoal, e até mais.